Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a doce paz, a santa paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar prosseguimento à leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus, desta feita no livro de Jó, capítulo 27, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Título da leitura: Jó sustenta sua integridade e sinceridade. Bom, a vocês que estão chegando agora na minha página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês em nome do Senhor Jesus e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, termos recebido também solicitações de amizade, é unicamente para este propósito. Nós estamos no meio de um projeto de leitura da Santa Palavra de Deus, de toda a Santa Bíblia. E somente leitura, não tem pregação. O entendimento do texto sagrado, da Santa Palavra de Deus, vai ficar a cargo do Senhor Jesus. Você vai pegar a sua Santa Bíblia, vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, porque precisamos conhecer palavras, precisamos de conhecer palavras, né? Se não conhecemos palavras, tudo fica mais difícil, não fica impossível, porque para Deus não tem impossível, mas fica mais difícil. Vai colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado da sua Santa Bíblia e vai orar ao Senhor Jesus e vai dizer: Senhor Jesus, me faça compreender a tua santa palavra. Fala: Senhor meu Deus, me ajuda a entender as sagradas letras. Eu quero saber, eu quero conhecer, me dá entendimento, me dá compreensão, a sabedoria necessária para compreender a tua palavra. E o Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, e que é a pessoa maior interessado em que nós conheçamos a sua palavra, pode ter certeza, o Senhor Jesus ele vai se agradar desta oração que você está fazendo e vai responder a tua oração de uma forma tão depressa que você vai ficar maravilhado. Como pode minha mente abrir desse jeito, meu coração entender desse jeito a santa palavra de Deus? Glória a Jesus. Ora ao Senhor, pede com fé, porque aquele que duvida não pode agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá aos Hebreus, capítulo 12, se não me falha a memória. Porque é necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deixa eu ver aqui. Está em aos Hebreus, sim, mas não é no capítulo 12, não. Enfim, mas está aqui no livro de aos Hebreus. Leia o livro de aos Hebreus. É difícil guardar tantos capítulos e versículos da Bíblia na cabeça, né? Mas aqui, Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Está aqui, Hebreus 11, 6. Porque é necessário... Ora, vamos de novo o versículo 6 aqui, Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Portanto, pega a sua Santa Bíblia, venha com fé no Senhor Jesus, que Ele vai te dar entendimento. Vamos ler a palavra de Deus?
Jó 27, versículo 1. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. Nos diz assim a palavra do Senhor. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Versículo 6 novamente. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio, o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso. Por que, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade? Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele, na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó, e aparelhar vestidos como lodo, ele os aparelhará, mas o justo os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido. Seus olhos abrem, e ele não será. Pavores se apoderam dele como águas. De noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á como ímpeto. Versículo 21, novamente. O vento oriental o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as suas palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. Glória a Deus. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. É verdade. Aleluia. Capítulo 28, versículo 1. Na verdade, há veios, donde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas, e toda a extremidade ele esquadrinha.
as pedras da escuridão e da sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que se não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida, como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca a pisaram os filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor. Versículo 13 novamente. O homem lhe não conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim. E o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por ela o... Versículo 17 novamente. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo o vivente e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar. Porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Glória a Deus, aleluia. Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Capítulo 29, versículo 1. E prosseguindo Jó, em sua parábola disse, ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu como a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade,
quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido, como manto de dia. Versículo 14 novamente. Cobria-me de justiça, e ela me servia de vestido. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência. E quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabava a minha palavra e não replicava, e minhas razões destilavam sobre eles. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a sua boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentavam-me como chefe e habitava como rei entre suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Glória a Deus. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas, capítulo 30, versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu. Perdão, vamos novamente o versículo 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, já de velhice se tinha esgotado neles. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento era raízes dos zimbros.
Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir, porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma. Os dias da aflição se apoderam de mim. De noite versículo 17, de noite se me traspassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal se demudou o meu vestido. Versículo 18. Pela grande força do meu mal se demudou o meu vestido, que como o cabeção da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levantastes-me sobre o vento, versículo 22 novamente. Levantas-me sobre o vento e fazes-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser. Versículo 22 novamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderá a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. Versículo 26 novamente. Perdão mesmo. Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não sou... versículo 28 novamente. Denegrido ando, mas não do sol,
levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e o meu órgão em voz dos que choram. Louvado seja Deus. Até aí, no capítulo 30, né? É a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Permitindo Deus, no próximo vídeo iniciaremos o capítulo 31 em diante, né? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por essas palavras maravilhosas. Estamos acompanhando aqui no livro de Jó, palavras de altíssima sabedoria e de muito entendimento. Entendimento que hoje passa longe dos moradores da terra. Poucos são os que observam, poucos são aqueles que sabem. Poucos são os entendidos, poucos são os que buscam o conhecimento e a verdade, né? Mas nós lemos aqui, e está escrito também em várias outras passagens na Bíblia, está em Provérbios também, que o temor do Senhor é o caminho, é o princípio da sabedoria, né? Temer a Deus é o início do conhecimento e da sabedoria. Então vamos perseverar em buscar este conhecimento na santa palavra do Senhor nosso Deus, porque riquezas e honras e glória estão aqui, nas páginas da santa palavra de Deus. Salvação e vida eterna também está escondida aqui, nas páginas da santa palavra do Senhor nosso Deus. Bom, vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Santo Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Abraão, Santo Deus de Isaque, Santo Deus de Israel, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, ó meu Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu nos concedes de estarmos aqui na Tua presença. Aleluia! Lendo a Tua santa palavra diante dos nossos seguidores aqui no Facebook e também no YouTube. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida de cada pessoa que diligentemente está perseverando atentamente em fazer esta boa obra diante do Senhor, com bom ânimo no coração, apesar da dificuldade, com bom ânimo na alma. Aleluia! Mas estamos aqui, ó Deus, para aprender do Senhor, para conhecer, para saber as coisas que estão escritas na Tua santa palavra. Ó meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, faze com que esta palavra, meu Deus, encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações. Que esta palavra, Senhor meu Deus, possa germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Rio Jordão, frutos dignos para a salvação e para a vida eterna, meu Deus, como Tu mesmo, Senhor Jesus, profetizaste, aleluia, a respeito do fruto da semeadura, da boa semente, de 30 por 1, de 60 por 1 e de até mesmo 100 por 1, meu Deus. Que coisa gloriosa! Se cada uma dessas vidas que estão aqui, ó Deus, aprendendo do Senhor, lendo a Tua santa palavra comigo,
pudesse ganhar cada um mais 30 outros corações, mais 60 outras almas, mais 100 outras vidas para o reino de Deus e do Senhor Jesus. Oh, meu Deus! Mas eu confio em Ti, que Tu és poderoso, meu Deus, para fazer esta grande obra em nossas vidas, em nossos corações. Aleluia, glória a Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, por pensamentos, palavras, por obras, as imaginações vãs dos nossos corações, toda altivez, toda soberba da nossa vida, meu Deus. Perdoa, lava as nossas almas no sangue de Jesus, purifica as nossas vidas, meu Deus, para encontrarmos contigo naquele dia. Senhor, abençoa os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias, meu Deus. Abençoa, Senhor, os nossos familiares de perto, de longe e as suas respectivas casas. Ó, vem, Senhor, abençoar assim as nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Cura, Senhor, meu Deus, todas as nossas enfermidades nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, na família deste amado ouvinte, meu Deus, dos seus familiares. Repreende toda a doença, arranca toda a enfermidade, aquele tumor canceroso, a hérnia, essa doença incurável pela medicina, essa paralisia, essa enfermidade nos olhos, na cabeça, no sangue, nos nervos, nos ossos. Repreende todo o mal, meu Deus. Amarra toda a força do diabo e arranca toda a doença pela raiz, meu Deus, porque o sangue de Jesus tem esse poder e muito mais ainda. Aleluia, glória a Deus. Senhor, dai a libertação para esta pessoa que está viciado na bebida alcoólica, nos tóxicos, nas drogas, para esta pessoa que está viciado na prostituição, nos adultérios, nesse pecado tão terrível da fornicação. Liberta, meu Deus, amarra toda a força do diabo, joga por terra, dai a libertação, meu Deus e meu Pai, para esta pessoa que está viciada, meu Deus, nos vícios, dos jogos de azar, dos jogos de internet, dos jogos de computador, da tela do celular, dos vícios, meu Deus, de todas as demais distrações que o diabo criou, que o diabo inspirou a humanidade a criar, para poder, ó Deus, assim fazer desviar a nossa atenção daquilo que realmente importa, que é o Senhor Jesus, a nossa vida eterna e a nossa salvação. Senhor Jesus, amarra toda a força do inimigo e lança fora agora, em nome de Jesus Cristo, que todo mal saia de dentro desta casa, desta vida, desta família. Meu Deus, abre as portas de um bom trabalho, de um bom ganho, para este pai de família, para esta mãe de família, poder levar o seu sustento para dentro de casa. Meu Deus e meu Pai, não nos desampares, ó Deus, aleluia, durante a nossa jornada nessa terra, mas conserva nossas vidas em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande e glorioso dia em que hás de vir para nos buscar, para nos levar para Ti mesmo, Senhor Jesus. Pois assim o Senhor nos prometeu. Aleluia, glória a Deus. Senhor, não nos desampares durante a nossa caminhada nessa terra, mas sê conosco, não nos abandones, não nos lances fora da Tua presença, não retires de sobre nós o Teu Espírito Santo, mas conserva as nossas vidas, meu Deus, aleluia, em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor, até aquele grande dia, meu Deus, da salvação e da vida eterna. Guarda, sim, as nossas almas de pecarmos contra Ti. Guarda, sim, meu Deus, as nossas vidas, Senhor,
nos livra de todo mal, de todo perigo, de toda tentação, nos livra do pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor, e fortalece-nos, meu Deus, para que não caiamos em condenação. Senhor Deus Todo-Poderoso, é a oração que eu faço a Ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso, e vida eterna nossa. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse vídeo vai ficar salvo aqui na minha linha do tempo, para que você possa assistir, ler e reler novamente quantas vezes você julgar necessário, principalmente o livro de Jó. Aleluia. Se você voltar na minha linha do tempo, você vai encontrar o vídeo de número 1, o vídeo primeiro. É quando nós começamos a ler a Bíblia, pelo Novo Testamento, o ano passado ainda. E com apenas 69 dias de leitura, nós lemos todo o Novo Testamento. Sendo assim, eu convido a você que volte aqui na minha linha do tempo, volte lá atrás, no vídeo primeiro. Nós começamos a ler a Bíblia sempre pelo Novo Testamento, para que não desfaleçamos, para que não desanimemos, porque a leitura do Velho Testamento, como vocês estão vendo aqui, é de mais difícil compreensão, né? Portanto, eu peço a vocês, em nome de Jesus, voltem lá no Evangelho de São Mateus, leiam primeiro o Novo Testamento da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leiam a palavra de Deus, leiam os 4 evangelhos, leiam a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e o nosso tempo é pouco para continuarmos sem ler o Novo Testamento. É só Jesus e as suas palavras que estão escritas lá no Novo Testamento que tem o poder de Deus para salvar as nossas almas da condenação do inferno e do pecado que tão de perto nos rodeia. Que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus vos instrua e vos oriente em tudo. Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante do Senhor, porque do céu virá uma bênção muito grande, uma recompensa muito grande, eu garanto em nome de Jesus, sobre a vida de todos aqueles que perseverarem em fazer esta obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.